sabemos que no nível narrativo, o destinador-emissora, que assume o papel de enunciador no nível discursivo, realiza a ação de manipulação, persuadindo o destinatário-eleitor a identificar-se com o que é anunciado nas vinhetas, ou seja, o fazer construir o país, que é uma ação eufórica, o qual só é possível por causa do sistema democrático. Então, gente, se não for eufórico, se não forem imagens que nos remetem à construção, qual é a importância, então, desse evento? Né? Gostariam de fazer alguma pergunta, algum comentário, para passarmos para o próximo tema? Bom, então vou continuar. O próximo tema é a câmera. Eu poderia ter colocado, depois eu pensei nisso, eu poderia ter analisado a câmera como parte integrante do cenário. Mas, no primeiro momento, eu decidi analisar a câmera como um tema independente, né? E deixei assim mesmo. Então, analisar um debate direto é olhar um evento que já aconteceu. Mas, por ser direto, você pode assistir de novo, né? Por ser gravado, você pode assistir de novo. E por ser direto e gravado, cria a sensação de ser um programa atualizado. A imagem animada causa essa ilusão. Por isso, o debate direto parece estar sempre no presente, podendo ser visto como um agora, mas tratando-se de um fato passado. Sob essa perspectiva, reviver os debates presidenciais ao vivo evidencia a ação da câmera, pois sem ela, a imagem não pode ser registrada e, consequentemente, transmitida. Ela irá gravar a narrativa evocando a emoção e a reação dos sujeitos participantes do debate, sejam eles o candidato, o mediador e, às vezes, a plateia. Seu movimento é que faz com que o telespectador que se encontra fora do estúdio entenda o que se passa nesse espaço. No entanto, para que a câmera opere, um sujeito que detenha o saber fazer funcionar, esse captador de imagem, é posto em ação, pois é esse sujeito que vê sua função, Sua função é de movimentar a câmera, conduzindo-a para registrar os enquadramentos. Essa ação, porém, é dirigida por um outro sujeito, ou seja, o diretor de imagem. Esse conjunto de funções e ações é colocado em prática para que eleitores e candidatos mantenham uma interlocução, mesmo que imaginária, visto que nessa situação de interação, somente o destinador candidato fala, cabendo ao outro, o destinatário eleitor, escutar. Entretanto, para se chegar a esse momento de recepção da mensagem pelo destinatário, é preciso organizar o espaço onde ocorrerá o debate, pensando não só nas posições dos sujeitos, mas também na logística que envolve a localização para se movimentar as câmeras. Weber e Abreu nos apresentam uma tipologia com 11 modelos de debates, determinados pela posição dos candidatos, determinados pela posição dos candidatos, do mediador e da plateia. Dessas 11 tipologias, depois que eu assisti aos debates, eu identifiquei 11. Aliás, 6. O modelo 1, que é um debate convencional com entrevistador e mediador. Candidatos ficam frente a frente, em pé numa tribuna, com o mediador no centro e jornalistas convidados do lado oposto a este. O modelo 3, que é o debate convencional direto, candidatos frente a frente, em pé numa tribuna, e o mediador não aparece. O modelo 6, debate convencional com plateia passiva, candidatos em pé numa tribuna de frente para a plateia, o mediador em um dos lados. O modelo 9, debate coloquial complexo, candidatos sentados junto a uma mesa ou uma bancada e o mediador no centro com mais de 3 candidatos. O modelo 10, que nós temos o debate interativo simples, formato que permite deslocamentos e interações entre candidatos e os mediadores, ou o mediador, né? Esse modelo aqui é usado somente pela Globo, no segundo turno. O modelo 11, que é um debate interativo complexo, formato que permite deslocamentos
dos candidatos e interações, perguntas enviadas por mídias diversas, feitas pelo mediador e ou formuladas pela plateia, como a Globo também faz, né? Então, dos 11 modelos de debate que o Weber e Abreu nos oferece, eu identifiquei nos que eu assisti estes aqui, certo? E esses modelos são importantes para a atuação da câmera. Bom, então comecemos aqui olhando essas imagens que não são mais das vinhetas, mas dos debates. Nós temos aqui o debate de 2002 da Globo e de 2014. Então, nós temos nas figuras 35 e 51 mesmo debate, né? E 73 e 75 mesmo debate. Esse sujeito câmera, que se movimenta em todas as direções possíveis, assume a função de um observador que vê tudo o que está no seu perímetro, sem deixar de registrar o que for fundamental para que o telespectador veja. Somente a câmera que participa desses debates aqui, dessa proposta aqui. Há, nesse contexto, o movimento de câmera chamado traveling, pois enquadra o candidato enquanto ele responde. Ele pode tanto o candidato quanto a câmera podem se locomover, e nesse ato a câmera faz o movimento de seguir. Então, à medida que o candidato anda, a câmera anda também. E aqui a câmera pode pegar os candidatos de costa, de perfil, do alto, de cima para baixo, de baixo para cima. Aqui nós temos duas figuras diferentes só, mas só para mostrar melhor, né? Como nesse modelo aqui, as câmeras são mais livres para se movimentar. Ao fazer a homologação entre o plano da expressão da câmera e o plano do conteúdo da expressão plástica, há a oposição entre movimento versus estático, que se relacionam ao expandido versus contraído. Nessa oposição, enquanto o movimento é eufórico, porque possibilita ao telespectador ver com mais exatidão o que se passa naquele momento de registro, o posicionamento estático é disfórico, justamente por não apresentar essa possibilidade de acesso ao estúdio para o telespectador. Então, quanto mais a câmera se movimenta, mais realismo ela transmite para o telespectador que está em casa. O mesmo acontece nessa sequência aqui, 32, 33, 34. A câmera está entre esses dois eleitores, né, que estão na plateia, como se ela agisse como um eleitor também, ou fala telespectador, né? Como um telespectador também que está aqui na plateia. Então, ela sai de trás e vai fazendo um movimento como se ela tivesse se levantado até que ela registra esse candidato do alto para cima, como se ela estivesse em pé, olhando do alto para baixo. Falei do alto para cima, né, gente? Desculpa, do alto para baixo. Então, a câmera faz todo esse movimento, e à medida que ela se desloca, inicia esse movimento de se levantar, e nesse movimento de se levantar, quando chega aqui a essa imagem, eles utilizam, os profissionais dessa área técnica utilizam o plano que eles chamam de plongée. Plongée em francês é mergulhar, né, mas na linguagem técnica dos câmeras, né, vou dizer assim, de filmagem, plongée é olhar de cima para baixo, é como se você estivesse mergulhando, né? Na homologação, há nessa ação da câmera a relação entre movimento versus estático com o alto versus baixo da expressão plástica. No primeiro debate do primeiro turno, promovido pela Bandeirantes em 1989, mesmo com limitações técnicas próprias da época, as câmeras circulavam no entorno dos debatedores. Então, esse movimento da câmera não está relacionado, propriamente falando, né, ao desenvolvimento tecnológico, não, porque nesse debate aqui, as câmeras que eram postas em tripés, né, se movimentavam, né? Então, nós temos aqui esse movimento, a câmera saiu aqui atrás da Marília Gabriela, que era a mediadora, e aí ela foi passou por trás da mediadora, né,
Aqui ela já passa completamente a mediadora, porque o objetivo dela era mostrar esse candidato aqui que estava com a palavra no momento. Então, esse movimento, mesmo que não tivesse essas câmeras com alta tecnologia, né, hoje, de deslocamento, nesse primeiro debate foi feito esse trabalho com as câmeras exatamente para transmitir essa ideia de movimento e pegar tentar, né, registrar todos os pormenores para que o eleitor que estivesse em casa tivesse, sim, a noção do que realmente estava acontecendo nesse espaço, né? Na homologação, nós temos o movimento versus o estático. No plano da expressão da câmera mantém essa relação entre o expandido e o contraído do plano, o expandido e o contraído do plano da expressão plástica. Porém, mesmo que o formato do debate promovido pela Bandeirantes no primeiro turno de 94 proporcionasse liberdade de movimento às câmeras, elas se mantiveram estáticas. Então, em 94, esse aqui foi em 89, transmitido pela Bandeirantes. No debate de 94, a Bandeirantes já tinha, né, uma tecnologia mais desenvolvida, mesmo assim, ela colocou as câmeras estáticas. As câmeras permaneceram estáticas e só mostravam aquele candidato que tomasse a palavra, ou o mediador. Nesse caso, temos o movimento como euforia, porque quando a Bandeirantes deixa de proporcionar esse movimento, esses vários ângulos, né, e possibilidades de visão, ela deixa de proporcionar ao eleitor essa ideia de estar presente no debate, né? Então, a relação no processo de homologação se repete, ou seja, o movimento versus estático mantém relação com o expandido versus o contraído. Independentemente do modelo de cada estúdio, há nesses debates um percurso que a câmera segue. Sua narrativa começa com o fim da vinheta, quando, ao fazer um plano general, são termos em francês porque são termos técnicos, ela entra no estúdio pela direita ou pela esquerda com o movimento panorâmico, mostrando o cenário ao destinatário eleitor que não está presente no estúdio. Em seguida, ela enquadra o mediador utilizando um plano poitrine, este que age como o anfitrião. Plano poitrine é quando a câmera pega somente o busto do candidato ou do mediador.